Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram as estradas retas para ele. Isaías 43. E essa profecia ela se cumpre com a vinda de João Batista, que por si só o seu nascimento já é um milagre de Deus. Quando a gente vai ver com mais detalhes ali no Evangelho de Lucas. Então João ele é um profeta levantado por Deus a respeito de quem Isaías profetizava de que ele viria antes do Messias. E João ele vem justamente para abrir esse caminho para Jesus, né? Para o Messias que haveria de vir. Ele começa a pregar sobre arrependimento no Rio Jordão e começa a batizar aqueles que se arrependessem dos seus pecados, né? Mas era um batismo diferente do batismo estabelecido por Jesus depois. Tanto é que a gente vê numa passagem mais à frente, eu não lembro em qual livro que era, mas Paulo ele encontra pessoas que eram batizadas apenas pelo batismo de João que não tinham o Espírito Santo. Então Paulo ele manda aquelas pessoas se batizarem de novo. Tanto é que quando Jesus ele vai se batizar, João ele até ele até tenta fazer Jesus mudar de ideia. Ele fala: eu é que preciso ser batizado por você e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Então, justamente porque Jesus ele não tinha pecado, e as pessoas que iam ser batizadas por João, elas confessavam os seus pecados antes de ser batizadas. Mas com Jesus, ele apenas ora, né? Jesus fica em silêncio, porque ele não tem nenhum pecado, não tem nada a confessar. Ele apenas se batiza por obediência a Deus. E aqui no final do capítulo 3, é muito importante que é a primeira vez que a Trindade aparece aqui no Evangelho de Mateus, e quem não acredita na Trindade, ela tem que rasgar essa parte da Bíblia, né? Porque ali no versículo 16 vai falar assim: logo que foi batizado, Jesus saiu da água e o céu se abriu. Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Versículo 17. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Então, onde vemos a Trindade aqui nesta passagem, o Filho está sendo batizado, o Espírito está descendo sobre o Filho, e o Pai, ele diz dos céus: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então Jesus, ele, a partir do seu batismo, ele recebe o Espírito Santo, e todas as obras que ele fez aqui na terra, todos os seus milagres, foram por meio do Espírito Santo. E até a ressurreição de Jesus, ela tem participação do Pai e do Espírito Santo. E hoje nós, aqueles que cremos em Jesus, nós recebemos o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus. Temos o mesmo Espírito Santo. Deus também habita em nós. E nós também podemos fazer as obras de Jesus. Pois ele mesmo diz que se vocês crerem, vocês poderão fazer coisas até maiores das que eu fiz. E você? Será que tem feito alguma obra? Porque o próprio João Batista, ele diz ali no capítulo 3, que toda árvore que não der fruto será cortada. E nós recebemos o Espírito Santo e daremos contas a Deus de tudo aquilo que fizemos aqui na terra, e da nossa missão e do nosso propósito.